Boa tarde, meninos. Hoje a nossa aula é de português. Nós iremos fazer a correção da página 82, atividade sobre antônimo. Lembrando que antônimo é o contrário, né? É o oposto, certo? Então, essa atividade nós iremos aí revisar mais um pouco sobre esse assunto para que vocês possam entender melhor, tá? Quem não entendeu, quem não compreendeu, compreender. Mas é um assunto muito fácil, eu acredito que todo mundo já está sabendo, já conseguiu entender, né? Então, nós temos aqui, escreva um antônimo para cada palavra destacada nesta frase. Se você quiser crescer forte e saudável, é bom pensar em se alimentar adequadamente. Então, as palavras em destaque são forte e saudável, tá? O contrário de forte, o oposto de forte é fraco, né? E a palavra oposta, ou seja, o contrário aí de saudável, pode ser doente, mas existem também, gente, outras palavras que são contrárias de saudável, né? Como além de doente, enfermo, adoentado, debilitado, também são antônimos, tá? Da palavra saudável. Como forte também eu poderia ter colocado frágil, né? Segundo, leia esta outra frase. As frutas e os legumes têm as vitaminas necessárias ao nosso organismo, além das fibras essenciais para uma vida saudável. As palavras em destaque vocês já estão observando, depois nós iremos retomar aqui, é bom que vocês observem bem, tá? Então, nós temos aí, você percebeu que as palavras destacadas nas frases têm o mesmo significado? Elas são, portanto, sinônimos. Então, palavras que têm o mesmo significado ou parecido, ou significado parecido, são chamadas de sinônimas, tá? Palavras sinônimas, que têm um significado igual ou parecido. Então, necessário e essencial são sinônimas, tá? São palavras sinônimas, certo, gente? Tem o mesmo significado. Aí nós temos aqui, desembaralhe as sílabas a seguir e descubra 3 antônimos para necessárias e essenciais, que são sinônimos dessas duas palavras, tá? Agora nós vamos descobrir o antônimo. O antônimo delas é o quê? É o contrário, tá? Então eu encontrei aqui, vocês também encontraram, né, na atividade de vocês, as palavras que são opostas a necessária e essenciais são inútil, que aparece aqui, desnecessário, necessário, desnecessário, né? E nós temos também dispensável. Então, essas 3 palavrinhas que foram encontradas, elas são aí antônimos, são palavras opostas às palavras necessárias e essenciais, tá? E essenciais. Vamos agora para a próxima, tá? Aí nós temos aqui a letra B. A letra B diz assim, ó. Agora reescreva a frase substituindo as palavras destacadas por 2 antônimos que você encontrou desembaralhando as sílabas. Então, eu coloquei aqui, ó. Eu vou reescrever essa frase que aparece aqui. A tia substituiu as palavrinhas que estão em destaque por um antônimo, por uma palavra contrária. Tá? Então, coloquei assim, ó. As frutas e os legumes têm as vitaminas no lugar de necessárias, eu coloquei desnecessárias, tá? Ao nosso organismo, além das fibras inúteis para uma vida saudável. No lugar de essenciais eu coloquei inúteis para uma vida saudável, tá? Então vai ficar, as frutas e os legumes têm as vitaminas desnecessárias ao nosso organismo, além das fibras inúteis para uma vida saudável. Mudou completamente a frase, né, gente? O sentido da frase. Ao fazer essas substituições, as frases continuam verdadeiras? Ao fazer essas substituições, as palavras usadas inútil, desnecessário ou dispensável, no caso nós usamos o quê? As palavras desnecessária e inútil, né? Nós não usamos dispensável, mas poderia ter usado também. Mudaram completamente o sentido da frase, tornando falsas as afirmações. A tia colocou as 3 aqui porque vocês podem ter feito a escolha de outra palavra
diferente da minha, né? Uma foi igual, mas você pode ter escolhido uma outra diferente. Então, por isso que eu coloquei as 3 palavrinhas aqui, tá, gente? Essa questão aqui você pode substituir por uma das 3 palavras. Vai ser resposta pessoal, é você que escolhe qual é a palavrinha que você vai usar para substituir. A tia só colocou aqui a resposta, coloquei a minha, mas você pode colocar a sua substituindo aí as palavras necessárias e essenciais por uma dessas 3 aqui, tá? Aí nós temos aqui, e você, o que acha? Para termos uma vida saudável, é necessário que adotemos bons hábitos, entre eles uma alimentação balanceada, a prática regular de atividades físicas e uma boa higiene pessoal. Quanto mais cedo esses hábitos forem adotados, mais tempo o corpo e a mente se beneficiarão deles. Hoje em dia, quando falamos em prática regular de atividades físicas, é muito comum pensarmos nas bicicletas, não é? As magrelas ou bikes, como são conhecidas, estão em todas as partes. Em algumas cidades do Brasil e do mundo, elas já podem ser alugadas por meio de aplicativos no celular. Leia a reportagem a seguir para saber mais sobre essas bicicletas. Redes de bicicletas sem estações chegam ao Brasil. Encontrar uma bicicleta parada na calçada e pronta para ser usada por qualquer um que tenha um aplicativo no celular para destravá-la e pagar pela viagem já pode ser uma cena vista em São Paulo, por exemplo. O sistema de bicicletas compartilhadas sem estações começou a funcionar este ano. As bicicletas ficam travadas com cadeados pelas ruas e podem ser liberadas por meio de um aplicativo no celular. Ao chegar ao destino, a pessoa a estaciona na rua para que outra pessoa possa usar. Esse novo jeito de compartilhar bicicletas existe em 200 cidades do mundo e espera-se que até o final do ano, 120 mil dessas bicicletas sejam oferecidas em São Paulo. As bicicletas compartilhadas foram bem recebidas e ajudaram a melhorar a imagem do ciclismo em geral. Esse texto foi produzido para este material com base em diversas fontes, certo, gente? Então, aí tá falando sobre as bicicletas, né? Falando sobre a vida saudável, a bicicleta também ela está relacionada à vida saudável, porque ela ajuda você a movimentar o corpo, a praticar um exercício físico. E muitas pessoas estão adotando aí a bicicleta como uma forma aí de se exercitar, né? Então, aqui a reportagem está falando sobre esse meio de transporte, tá? E então, o que você achou da ideia de poder alugar uma bicicleta por um aplicativo no celular? Escreva no espaço a seguir a sua opinião sobre o aluguel de bikes por meio de aplicativos no celular. Então, vocês vão escrever aqui o que vocês acharam da ideia, tá? E aí, vocês vão para o Hora da Leitura. No Hora da Leitura, nós vamos chegar aí numa parte bem interessante aí do livro, uma parte bem gostosa, né? Que vocês vão aprender a fazer uma receita, que é uma broa de fubá. Vocês já comeram broa de fubá feita pela vovó, né? Então é muito gostosa, né, gente? Vocês vão aprender a fazer a broa de fubá, tá? Vocês vão fazer a leitura aqui dessa página da Hora da Leitura, vão fazer a leitura e vão responder o linhas e entrelinhas, tá? Que vai até a página 85. Então, façam a leitura, a tia não vai ler porque o tempo da tia já tá curto. Quando eu for fazer a correçãozinha, eu leio com vocês, tá bom? Então, respondam o linhas e entrelinhas, que está relacionado aí a essa deliciosa receita aí da vovó, tá? E até mais!